Natal. Já quero me antecipar, desejar a todos um ano novo extraordinário, que 2021 seja de fato o ano de avivamento, o ano de Deus dar play, dar start em muitas coisas que nesse 2020 ficaram paradas. Amém? Sem perder tempo, abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Versículo 37. Nós vamos ler até o versículo 39, 2 versículos. 3 versículos. Diz assim: E a sua fama se espalhava por toda a redondeza. Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com muita febre. E pediram a Jesus que fizesse algo ou alguma coisa em favor dela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e os servia. Amém? Eu quero, antes de ministrar a palavra, deixar a minha palavra de gratidão e honra ao nosso pastor, né, pastor Daniel Júnior, pastor presidente dessa casa, e a todos os ministros, tá bom? Que Deus possa abençoá-los. Vocês têm o meu respeito. Você que está na sua casa, que Deus abençoe você, fique conosco até o término. Eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração. Queridos, o Evangelho de Lucas carrega algumas particularidades, e eu gosto muito do Evangelho de Lucas, porque para mim é um dos mais completos. Lucas, ele escreve dentro de uma perspectiva de alcançar os gregos, e ele tem uma proposta um tanto quanto interessante, até porque dentro da mitologia grega, dentro da fé grega, a divindade, ela está distante da realidade humana. E a realidade humana está distante da divindade. O que os gregos acreditam, e nós aprendemos na escola, é que, ou acreditavam, né? É que os seus deuses vinham de forma esporádica à terra, se relacionava com os homens, com a realidade terrena, mas logo voltavam para os seus antros, para os seus palácios. Porém, Lucas vem mostrar, vem falar de uma divindade que vem e fica. Não apenas vem e fica, vem e se identifica. Porque Lucas tem como seu ponto-chave, o ponto-chave do seu evangelho, a própria fala de Jesus, lá no capítulo 19, em casa de Zaqueu, dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A proposta de Lucas, apresentando Jesus como Filho do Homem, ou dando ênfase na fala do próprio Jesus, é mostrar que Jesus sendo Deus, ele não apenas se desfez das suas características divinas, ele de fato mergulhou nessa experiência e se identificou como Filho do Homem.
Por que filho do homem? Para que ficasse registrado, pelo menos no entendimento daquele público-alvo, que eram os gregos, que Jesus, ele conhecia a realidade humana, não da ótica, da percepção de alguém que assiste, mas da percepção a partir do ponto de vista de quem convive com aquela realidade, sente aquelas dores, sabe o que é viver as pressões da vida humana, viver debaixo de expectativa alheia, viver com expectativa a respeito de si e a respeito do mundo, viver frustrações, decepções, dores, emoções, sentimentos. Jesus, ele participou da vida humana, de modo que entendia, sabia, vivia todos os processos que a vida humana exige, os processos naturais. E quando Lucas o identifica assim, ou dá ênfase a isso, o propósito dele é mostrar quão diferente é esta divindade. O propósito dele é mostrar como Jesus tem condições, como diz o livro de Hebreus, a linda carta de Hebreus, que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque assim como nós se fez carne, e sabe o que é sofrer as dores dessa vida, e sabe, é identificado com as dores humanas, é identificado com a realidade humana. E essa é uma forma de Lucas tentar confortar e consolar o coração daqueles que estavam aderindo a essa nova fé. Por quê? Porque ao assumir essa nova fé, aderir a essa postura que posteriormente ficou conhecido como cristãos, era um desafio à própria percepção de vida humana. Porque todos os seres humanos, todos de forma geral, estão em busca de uma única coisa. Quando se trata da vida terrena, estão em busca de um lugar ao sol, estão em busca de conforto, estão em busca de consolo, estão em busca de estabilidade, estão em busca de segurança. Tudo o que não representava ser cristão, porque ser cristão era ser abandonado, ser motivo de chacota, ser perseguido, ser desprezado. Então Lucas, ele vem tentando burlar essa condição adversa, dizendo: calma, cristãos, o que vocês sentem, a divindade de vocês sentiu. Deus conhece muito bem. Jesus passou por esses estágios. Jesus experimentou justamente isso que você está experimentando. Mas Mateus, o que eu experimento gera em mim sentimentos e emoções inexplicáveis. Sim, difíceis de narrar, ou como quem gostaria de dizer, inenarráveis. Porém, uma certeza nós podemos ter: Jesus entende. Ele entende. Quando você chega na igreja com uma disposição extraordinária de levantar a mão, de dizer glória, de dizer aleluia. Por quê? Porque recebeu uma boa notícia, recebeu uma promoção de emprego, recebeu uma mensagem que te alegrou, passou por alguma coisa, algum momento, alguma situação que te deixou para cima, eufórico, eufórica, despertou em você boas emoções e bons sentimentos. Mas ele também entende aqueles dias que parece que não tem cor, parece que o dia é nublado,
tudo é cinza, não dá vontade de sorrir, não tem motivos, ou você não encontra razões para apoiar a sua felicidade, ela desmorona. Você não tem vontade de estar na igreja, você não tem vontade de dar glória a Deus, de pular, de dizer aleluia. Parece que o culto não é mais festa. Por quê? Porque alguma coisa te aconteceu, e o que te aconteceu modificou o que você trazia dentro de si. E a alegria tornou-se tristeza, o riso tornou-se pranto, a bonança tornou-se tempestade, o alívio tornou-se dor. E aí parece confuso. Por quê? Alguém te olha e diz: ontem mesmo estava alegre, ontem mesmo estava feliz. Que pessoa estranha, bipolar, esquisito. Por quê? Porque eu estou acostumado a ver uma outra pessoa, eu estou acostumado a lidar com outras reações emocionais. Parece que nem é a fulana que eu conheço, parece que nem é o fulano que eu conheço. E por que isso acontece? Porque muitas vezes eles vêm, assistem a nossa dor, assistem a nossa vida, mas não participam dela, não se identificam com ela. É por isso que é difícil explicar para alguém a razão das suas lágrimas. É por isso que é difícil explicar para alguém o porquê de tanta alegria. É por isso que de vez em quando a gente é tido como louco lá fora. Por quê? Em meio a uma pandemia, tem um grupo de crente maluco que vem na igreja às 7 da manhã, levantando a mão, dizendo que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que canta: queremos o teu nome engrandecer. Porque eles não entendem, é porque eles não vivem o que nós vivemos, eles não sabem o que nós sabemos, não experimentaram o que nós experimentamos. E o que é que nós sabemos? O que é que nós vivemos? O que é que nós experimentamos? A graça bondosa do nosso Senhor, a satisfação e a convicção de dizer: mesmo que o meu vizinho não me entenda, mesmo que o meu amigo não me compreenda, mesmo que o meu cônjuge não compreenda as razões que me levam a agir como ajo, Deus, que é soberano, Ele sabe como eu estou, e não apenas porque viu, mas porque participa dos meus dias. Ele se identifica com as minhas dores, Ele sabe como é passar pelo que eu passo, Ele entende o que nem eu mesmo consigo explicar. E é por isso que eu digo glória a Deus e aleluia. Por quê? Porque Ele, sabendo como tudo acontece, sabendo como eu reajo, Ele poderá apresentar para mim uma solução, poderá apresentar para mim o caminho de resposta. Então Lucas tem essa proposta: eu preciso mostrar que Jesus é uma divindade diferente, que não apenas assiste, mas participa das dores e da vida humana. Identificação. Agora, quando Lucas vai relatar o fato miraculoso que aconteceu na casa de Pedro, ou na sogra de Pedro, Lucas ele vai esconder alguns detalhes que me parecem pertinentes. Como por exemplo, Lucas vai dizer que a sogra de Pedro estava enferma. E aí ele vai dizer o seguinte, entre vírgulas: com muita febre. Ela está enferma, e Lucas, sendo médico, ele não detecta qual é a enfermidade, ele detecta qual é o sintoma, ele registra o sintoma: com muita febre. Com muita febre. O que isso significa? O que a febre mostra? A febre é como se fosse uma placa de sinalização, um sinal de alerta que o organismo emite, mostrando que alguma coisa está errada. E aí cabe ao indivíduo identificar em si mesmo, ou um outro indivíduo investigar, normalmente um médico, a causa
daquele sinal de alerta emitido pelo organismo, que é a febre. Está com muita febre, ok? Isso é um sinal. Sinal de quê? De que alguma coisa está errada. Que coisa está errada? O texto não diz. Lucas não revela. Mas Lucas dá algumas noções, não de qual era a enfermidade, mas de quão grave era aquela enfermidade. Mas você não está animada para me ouvir, você não está animado para me ouvir. Porque se você quisesse me ouvir, você diria agora, glória a Deus. Então vem comigo. Porque Lucas registra assim: ela está enferma, doente, entre vírgulas, com muita febre. Essa expressão com muita febre denota intensidade. É que na língua portuguesa fica difícil de compreender primeira vista, a grosso modo. Mas no original, no grego, em que a língua em que foi escrita, Lucas está dizendo mais ou menos o seguinte: aquela mulher está dominada por uma enfermidade. Por que muda tudo? Deixa eu te explicar. O termo que ele usa, se traduzir de forma literal, tem mais ou menos a ver com trazer para perto, aprisionar, algemar. Por que ele usa esse termo? Porque o que ele quer que nós entendamos, e obviamente como um bom médico, ele precisa dar alguns sinais para que o paciente compreenda. E qual é a proposta de Lucas ao registrar isso? A proposta de Lucas é dizer: não é a mulher que tem a doença, é a doença que tem a mulher. Mateus, ficou difícil de entender, mas eu vou esclarecer para você. Esse mesmo termo que ele usa para falar de enfermidade, de doença, que se traduzido de forma literal é trazer para perto, algemar, aprisionar, dominar, também é utilizado para falar de situações de extrema pressão. Uma das ocasiões em que se utilizava muito essa expressão era para falar de um aperto de mão, ou um modo de exemplificar. Já percebeu? Quando alguém aperta a sua mão, mais forte do que a tua estrutura está preparada para receber, qual é o primeiro movimento? O primeiro movimento é tentar retirar a mão. Sim ou não? Quem está comigo diz amém? Amém. Retirando a mão, você alivia a pressão feita por outra mão sobre a sua. Esse entendimento, o entendimento dessa palavra de enfermidade, não é apenas ter perto, aprisionar, dominar, mas também apertar, uma pressão. Você não está preparado para ouvir. Uma pressão que excede a condição da estrutura. O que Lucas está dizendo é: não importa qual é a doença daquela mulher, importa que aquela mulher já não tem mais estrutura para lidar com aquela enfermidade. Aquela enfermidade, ela está pressionando aquela mulher de tal forma que ela não tem condições mais de resistir. Ou seja, ela está sendo apertada, pressionada, esmagada por aquela situação. E aquela enfermidade já a dominou. Aquela enfermidade já a aprisionou. Voltando, não é ela que tem a enfermidade, é a enfermidade que tem ela. Porque a proposta de Lucas é mostrar que havia uma guerra entre a mulher e aquele mal. E nessa guerra, a mulher está sendo vencida. Mateus não me convenceu. Eu te mostro, porque Lucas vai dizer
e os outros discípulos também vão dizer, os outros evangelistas, como por exemplo Mateus no capítulo 8 ou Marcos no capítulo 1, que aquela mulher estava deitada ou prostrada, como quem diz: lutei com todas as forças, mas a enfermidade me venceu. E escuta, porque algumas pessoas podem olhar para essa explicação, e eu estou tentando ser o máximo exegético possível e tirar do texto as maiores verdades possíveis. E alguém pode dizer: essa é uma enfermidade causada por algum espírito maligno. Não. Alguém pode dizer: essa enfermidade era causada por ordem natural. Também não. Não se pode afirmar o que o texto não diz. O que nós podemos afirmar? Importante é que, independente da questão se é de ordem espiritual ou de ordem natural, o fato é que aquela mulher lutou até onde podia e agora está sendo vencida pela enfermidade que ela está sentindo, sofrendo e que for acometida. O importante é, independente de questões espirituais malignas ou se de questões de ordem natural, a realidade daquela mulher é de alguém que por algum tempo lutou, tentou, mas não está resistindo, está sendo apertada, pressionada, de forma que a sua condição de resistência já foi vencida faz tempo. Ela está sendo apertada a ponto de se quebrar. Mateus, e por que não quebrou? Aí que está o segredo. Algumas pessoas estão como aquela mulher, sendo apertadas a ponto de se quebrar, mas a grande verdade, a grande alegria dessa manhã para você que está como aquela mulher, dominada, tomada por uma dor que é maior que a sua estrutura de resistir, mesmo que as lutas, as dores, sejam de causas espirituais ou causas naturais, tenha te pressionado, te apertado, a ponto de se quebrar, a boa palavra para você essa manhã é: ainda não quebrou, ainda não quebrou, ainda não quebrou. Eu sei que tem profeta comigo aqui que já está com sede de revelação, e eu quero contar com a sua ajuda para provocar essa pessoa do seu lado e gritar para ela: você pode ter sido apertada, pode ter sido apertado, pode ter sido até esmagado nesse ano de 2020, mas a boa palavra de Deus para você é: a vida pode te apertar, te apertar, te apertar, mas não te quebrar. Você ainda está inteira, você ainda está inteiro, você ainda não quebrou. Fala para quem está do seu lado aí: você ainda não quebrou, você ainda não quebrou, você ainda não quebrou, você ainda não quebrou. As forças que se levantaram contra você eram maiores que a sua capacidade de resistir. A estrutura era fraca, as forças pequenas, a luta era grande, mas você está inteiro, você está inteira. Oh, meu Deus do céu! Tinha tudo para quebrar, mas ainda não quebrou. Aleluia! 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 As pressões a qual você foi submetida, as pressões a quais vocês foram submetidos, tinha tudo para quebrar você. Você percebeu que mesmo tendo tudo para ser quebrada, para ser esmagado, para ser dilacerado, você ainda não quebrou. O que é isso, Mateus? É a
condição de Deus dizendo para você: a estrutura que eu te dei é para aguentar, a estrutura que eu te dei é para aguentar, a estrutura que eu te dei é para aguentar. Jeremias estava morrendo de medo, dizendo: Deus, sou um menino, não posso ser profeta, essa nação é uma nação obstinada, um povo de dura serviço. Aí Deus olhou e disse: mas a estrutura que eu te dei é para aguentar. Como assim? Eu te preparei, Jeremias, para essa história dolorida, para essa história triste, mas eu te preparei com estrutura suficiente para aguentar. Antes que você fosse para o ventre da tua mãe, eu já havia testado a tua estrutura, eu já tinha submetido você ao maior nível de estresse. E olha para cá, porque a palavra estresse ela é originária dos termos psicológicos e psicanalistas, que quer dizer pressão sobressalente, ou seja, submeti você aos maiores níveis de estresse, coloquei você debaixo de muita pressão, para ver até onde você aguentava, e você não quebrou, é porque a tua estrutura foi reforçada. Orabaia calavas. É porque você não está acostumada. Você não está acostumado a sentir o incômodo da pressão. Mas a mão vai apertar. E você pode até tentar sair e não conseguir. Só que tem uma coisa: aperta, mas aperta para quebrar. Porque se não quebrar, eu vou me levantar. Observa como é interessante o fato de que Jesus chega naquela casa e alguém vai dizer: faça alguma coisa por essa mulher. Por quê? Ela está sendo apertada, pressionada, já está dominada. Não é ela que tem a enfermidade. Isso mostra uma proposta de prevalência. Ela já não está mais prevalecendo. Ela está quase se entregando. Por quê? Porque começou a lutar de pé. E agora já está prostrada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui, ó, com muita responsabilidade, mas bem tranquilo. 2020 não foi o que você esperava. Você pode até ter dito: olha, eu vou lutar esse ano, hein? Tem umas guerras aí. Mas começou cheio de ânimo, cheio de força. Começou de pé. E ao final do ano de 2020, já está meio prostrado. Já está meio prostrada. Já não está mais como deveria. Mas ainda está inteiro. Ainda está inteira. Você precisa entender que aquela mulher é uma sobrevivente. Sobrevivente de uma guerra invisível. Sobrevivente de uma guerra particular. Sobrevivente de uma peleja, de uma batalha que ela não escolheu. Mas é uma sobrevivente. A grande verdade da vida é que nem sempre o fato de sobreviver quer dizer que estamos bem. Porém, bem ou mal, a certeza da vitória está no fato de que você é um sobrevivente. Tinha tudo para morrer. Está lutando já prostrado. Mas é como se você estivesse olhando nos olhos da tua dor, dizendo: não vai me levar. Para você, eu não me rendo. Estou sem força.
já passou da tampa, já passou do limite, já fui levado ao extremo. Mas aqui não tem bandeira branca, aqui não tem rendição. Eu sou sobrevivente. Sou uma sobrevivente. Olha para quem está do seu lado aí, esse irmão aí, ó, nem parece que tem cicatrizes, mas a vida aperta ele. E ele é um sobrevivente, ela é uma sobrevivente. Nós estamos hoje aqui esta manhã porque nós somos sobreviventes. A proposta do inimigo, a proposta dos males era essa: eu quebro ele, eu quebro ela, esmago ele, esmago ela. Mas uma coisa é certa: todo ferido, cansado, suado, surrado, machucado, cheio de cicatrizes, já não aguentando mais empunhar as espadas para lutar, você ainda é sobrevivente. Você ainda é sobrevivente. Você ainda é sobrevivente. Você ainda é sobrevivente. E me permita usar a poesia dos Salmos para te fazer alegrar o teu coração essa manhã, porque o Salmo 150 é resultado de uma caminhada de alguém que andou com Deus, que desde o Salmo 1 mudou sua caminhada, e no Salmo 150 chega à conclusão dela, e a conclusão do Salmo é: todos os que têm fôlego, não é os que estão bem, mas é os que têm fôlego, porque não importa como você chega, importa que chegou, cansada, ferida, com cicatrizes ou não, você chegou, sobrevivente. Louve ao Senhor. Oh, glória a Deus. Eu preciso tirar 30 segundos agora para ouvir os sobreviventes cantarem. Eu preciso tirar 30 segundos agora para ouvir os sobreviventes adorarem. Eu preciso tirar 30 segundos. Oh, calamanto, emagai. Sobrevivente, abre a sua boca, sobrevivente. Abre a sua boca, sobrevivente. Abre a sua boca, sobrevivente. A fornalha se aqueceu, mas os sobreviventes adoraram. Os leões estavam famintos, mas os sobreviventes adoraram. A luta foi grande, mas os sobreviventes. Aleluia! Aleluia! Oh, meu Deus! Aleluia! Eu não estou no meu melhor momento, mas eu sou sobrevivente. Eu não estou na minha melhor condição, mas eu sou sobrevivente. Eu não estou vivendo paraíso, mas eu sou sobrevivente. E como sobrevivente eu vim dizer: ninguém poderá me calar. Aleluia. Está sendo apertada, está sendo oprimida, mas está sobrevivendo. E aí chega Jesus. Parece que coincidentemente, na casa de uma mulher que vem sobrevivendo, mas já passou do limite. Aí alguém diz assim: faz alguma coisa em favor dela. Porque por mais que não parece, tem alguém que já não aguenta te ver mais sofrer. Tem algumas pessoas que fazem aquela velha piada que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele. E de verdade, gente, tem umas sogras aí que dá vontade mesmo. Mas escuta, a minha sogra é um anjo de Deus.
Amém, irmã Célia? Olha para cá. Eu que atormento lá. Eu que sou terrível. Mas não se sabe quem, mas alguém está olhando e dizendo: eu não aguento mais te ver sofrer. Alguém está intercedendo por você. Alguém, deixa eu te explicar isso aqui, ó. Porque aquela mulher não viu ninguém pedir por ela. Não, ela estava isolada num quarto, deitada lá, achando que ia morrer, lutando para sobreviver. Mas alguém que ela não viu está lá em Jesus dizendo: Jesus, faz alguma coisa por ela. Porventura não é isso que o texto bíblico quer dizer quando diz: o Espírito intercede por nós. Escuta aqui, ó. E aqui parece que vai dar um nó na cabeça. Com gemidos inexprimíveis. O que é inexprimível? Não dá para exprimir, não dá para expor. E é gemido. Essas expressões têm uma conotação de secreto. Aí Jesus entra no quarto, cura a mulher. Alguns dizem que ele estende a mão, outros dizem que ele se inclina para ela. O fato é que depois que Jesus entra no quarto, ela é curada. Agora, o que ela não sabia é que houve uma intercessão secreta. Que para ela podia ser dita ou chamada de intercessão silenciosa. Há uma intercessão silenciosa a teu respeito e a meu respeito. E é justamente essa intercessão silenciosa que faz Jesus chegar antes que a vida nos quebre. Então escuta aqui. Antes que a vida te quebre, a intercessão silenciosa te fará viver. O Espírito de Deus paira sobre nós essa manhã. E talvez seja essa a resposta para alguns porquês que você teve o ano inteiro. Meu Deus, mas por quê? Como assim? Meu Deus, como assim? É que a intercessão silenciosa vai impedir que a vida te quebre e te faça viver. Jesus está entrando dentro de Gadara. E a Bíblia diz o seguinte: o menino, o endemoniado, chega lá, prostra nos pés de Jesus, Lucas 8, se não me engano, e vai dizer: por que veio antes da hora? Como assim antes da hora? É porque há um propósito aqui. Qual o propósito? O Senhor mesmo disse que o ladrão, aquele que não tem mais quer ter, vem para roubar, matar e destruir. Só que essa ordem está um pouco equivocada, porque depois de morto não faz mais nada. A Bíblia diz que ao homem segue a vida, a oportunidade de viver uma única vez, após a morte vem o juízo. Então seria roubar, destruir e matar. Essa é a assinatura de quem não tem mais quer ter, o ladrão. O ladrão que Jesus diz é destinado aos falsos mestres, mas é uma conotação de maligno. Ou seja, os falsos mestres têm a mesma identidade do maligno. E qual é a assinatura? A assinatura é roubar, destruir e matar. Quando Jesus chega em Gadara, e os demônios vêm tomando aquele menino, coloca o menino de joelhos e diz: por que veio antes do tempo? Ele está dizendo: eu não consegui concluir,
Porque a conclusão da minha obra é a minha assinatura. Mas eu já comecei a assinar. O que você começou a assinar? Eu comecei a assinar o meu primeiro nome. Por quê? Porque esse menino já não tem mais identidade. Sua identidade foi roubada. Ele não nasceu com o nome de endemoniado, mas agora ele é conhecido como endemoniado. É a identidade versus a identificação. Por quê? Porque aquele menino não era o que ele se tornou. Ou ele não era o que ele estava vivendo. Ele era uma pessoa com um nome, mas a sua identidade foi sufocada pela sua identificação. Por quê? Porque agora só o identificavam pelo que ele estava vivendo, não por quem ele era. O maligno roubou a sua identidade. E agora ele tem uma identificação: endemoniado de Gadara, ou gadareno. O segundo nome: destruição. Como assim? A Bíblia diz que onde colocava aquele menino preso, ele arrebentava os grilhões e as cadeias, quebrava tudo, destruía. Terceiro nome: morte. Mas esse terceiro nome não foi assinado. Por que não foi assinado? A Bíblia diz que ele já não morava mais em casa, ele morava em sepulcros. Era como se os demônios todos os dias jogasse ele às 6 da tarde, quando acaba o dia judaico, jogasse ele na sepultura e ficasse do lado de fora torcendo: fica aí, fica aí, fica aí. Mas quando dava 6 da manhã, o sol raiando, rasgando o céu, ele abria os olhos e se levantava. Era como se todos os dias os demônios dissessem: eu vou te colocar na sepultura e vai chegar um momento que você não vai sair mais. Eu estou te adaptando à sua nova casa. E ele cai à noite lá, mas de manhã levanta. E quando Jesus chega, era mais um dia que os demônios estavam frustrados, como quem diz: eu estou tentando há algum tempo colocar ele na sepultura e ele nunca mais sair, mas todo dia ele sai. Aí num belo dia Jesus pisa lá em Gadara, os demônios vêm trazendo aquele menino e vai dizer o que nós repetimos: por que veio antes do tempo? Ora, que tempo é esse? Tempo é relativo. Ele veio antes do tempo que os demônios tinham para matá-lo. E se os demônios não conseguiram matá-lo no tempo que tinha, agora não mata mais, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo e veio para mudar o cenário. Então entenda, antes que a vida te quebre e antes que a sepultura te abrace, Jesus virá com socorro para a sua vida e mudará a sua história para a glória de Deus. Quem acredita nisso, levanta as suas duas mãos, não para ficar melhor, dá um salto dessa cadeira, por favor, abra a sua boca e glorifica ao Deus dos céus, que não vai deixar a vida te quebrar, nem a sepultura te abraçar. Antes que a vida te quebre e a sepultura te abrace, Jesus virá e mudará a situação para a glória de Deus. Feche seus olhos comigo. Eu não sei quais são as pressões a qual a vida te submeteu. Eu não sei se como aquela mulher por ordem natural ou como aquele menino por ordem espiritual, vocês têm passado por situações de opressão. Mas eu vim dizer para você: a vida pode te apertar, mas não vai te quebrar. A boa palavra de Deus na minha boca, ecoando no teu coração, é essa: a sepultura que o diabo preparou para você, para a tua casa, para os teus sonhos, para os teus planos, para os teus projetos, para o que você sonhou, para o que você preparou, para o que você se arquitetou, essa sepultura será fechada para a glória de Deus. E essa aqui é uma palavra profética para você que está em casa, para você que está no templo, só para quem tem mão levantada e glória a Deus na boca. Lá vai
A sepultura foi preparada, o laço foi armado, mas nesta casa hoje entrou aquele que quebra o laço, quebra a lança, queima os carros no fogo e manda dizer: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado sobre toda a terra. Antes que a vida te quebre, antes que a sepultura te abrace, o socorro de Deus virá para a sua vida, o socorro de Deus virá para a sua casa. Quem recebe essa palavra, abra a sua boca. Está vindo reforço na guerra. Está vindo reforço na guerra. Está vindo reforço na guerra. Tua estrutura é fraca, tua estrutura é pequena. Você já estava rendida, você já estava prostrado, mas assim diz Deus para o teu coração: a tua sepultura vai se fechar. Tem muita lenha para queimar, tem muita vida para viver. Receba essa palavra. Eu vou deixar você adorar por alguns instantes. Eu vou deixar você exaltar por alguns instantes. Eu vou deixar você se alegrar em Deus por alguns momentos. Eu vou deixar você glorificar. E deixa eu repetir aqui: um grande pastor, Márcio Farias: hoje eu vim aqui para deixar tudo. Eu não vim guardar glória, não vim economizar aleluia. Hoje eu vim para derramar e derramar tudo. E permita-me, ou eu saio daqui carregado, eu nem venho. Hoje é manhã de você declarar: eu sou um sobrevivente. Orabaia mandoragachandaraia. Aleluia, aleluia, aleluia. O propósito do maligno era: eu quebro ele, eu quebro ela, eu mato ele, eu mato ela, eu acabo com isso. Mas a sepultura não vai te abraçar. De olhos fechados, ore comigo. Ó Deus, em nome de Jesus. Muitas pessoas nesse ano foram submetidas a tantas provas, a tantas dores e tantas pressões. As nossas estruturas foram comprometidas. Nós somos pressionados, nós somos apertados, e a sensação é de que seria um massacre. Mas olha nós aqui vivos, de pé inteiro. Tinha tudo para estar quebrada, só o caco, arruinada, mas estamos inteiros para a glória de Deus. E já que nós estamos inteiros para a glória de Deus, bendito seja o teu nome, que não nos deixou quebrar e fechou a sepultura que estava aberta, para nos fazer entender: não é por nós, mas é por ti. As nossas forças nos traíram, nossa estrutura foi fraca, mas o Senhor chegou na hora certa para nos dar socorro, livramento, estrutura fortalecida, reforço das nossas guerras, e não nos deixou sem auxílio. Meu Deus, por isso nós te louvamos, nós te engrandecemos. E neste último domingo de 2020, nessa oportunidade única, todos nós que aqui estamos, que achamos que não iríamos chegar, chegamos e queremos te bendizer, queremos te exaltar, queremos te glorificar, queremos beneficiar o seu santo nome. Seja bendito nos céus, seja bendito na terra. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa palavra de gratidão, recebe o nosso aplauso, recebe as nossas línguas estranhas, recebe o que temos de melhor essa manhã. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque
Porque antes que a vida nos quebrasse, o Senhor chegou. Antes que a sepultura nos abraçasse, o Senhor chegou e mudou o quadro para a glória de Deus. Quem pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aplaude.